Imagine que essa banana é um lançador menos letal capaz de disparar projéteis duros e gás lacrimogêneo misturado com irritantes de pimenta. A munição pode incapacitar um agressor a 18 metros de distância sem ser letal. Este lançador menos letal de Burna é legal em todos os 50 estados. Não são necessárias permissões. Mais de 600 mil lançadores de pistola Burna foram vendidos para órgãos governamentais, agências de aplicação da lei e cidadãos privados. Quer saber como é o lançador menos letal Burna? Visite berna.com. Me envie um e-mail como sempre, freedomnocharliekirk.com e assine nosso podcast. Wade Miller, conselheiro sênior do Centro para a Renovação da América, junta-se a nós agora. Wade, bem-vindo ao programa. Quero falar sobre o Texas, eliminando esses distritos baseados em raça e também, possivelmente, um censo. Primeiro, fale sobre sua análise do redesenho dos mapas no Texas e vamos aprofundar mais essa discussão. Claro. Então, sabe, o plano é conseguir 5 assentos adicionais. Acho que Abbott recentemente ameaçou que eles vão buscar mais 3 se os democratas não retornarem. Eu realmente acho que uma das histórias pouco contadas de tudo isso é que o presidente da Câmara do Texas, Dustin Burrows, já tinha todos na Câmara com o mapa fora do comitê há cerca de 2 semanas atrás, na quarta-feira, não na última quarta-feira, na quarta-feira anterior, eu acredito. Ele permitiu que eles saíssem para se encontrar com Hakeem Jeffries. Então eles poderiam ter votado naquela noite. A administração de Austin permitiu que isso acontecesse, permitiu que os democratas saíssem. E agora eles apresentam diversas ameaças de retenção de pagamento. Claro, Dustin Burrows, o orador, disse que eles não vão enviar eletronicamente o pagamento pela sessão especial, que eles terão que voltar e coletar pessoalmente. Porque eles estão pagando a eles de qualquer maneira. Eles nem mesmo estão fazendo coisas simples como tirar seus lugares de estacionamento, o que eles poderiam fazer. Eles não estão removendo suas presidências, o que eles poderiam fazer. Mandados de prisão foram emitidos, mas não efetivados. Há pensamentos de que isso está avançando. O governador Abbott ameaçou deixar esses assentos vagos. Mas ele está fazendo isso através de um processo judicial, em vez de fazer unilateralmente. Nossa análise é que o governador Abbott está ciente do que está acontecendo. Eles estão abandonando seus assentos. Ele deveria simplesmente declará-los vagos, estabelecendo o quórum imediatamente, e então poderiam votar e aprovar os mapas. Se isso persistir, acho que a administração Trump, por meio do Departamento de Justiça e de Distrito de Colômbia, deve processar o Texas. O procurador-geral Ken Paxton, no Texas, pode então entrar em um decreto de consentimento com o Departamento de Justiça, efetivamente confirmando os mapas. E então, eu acho que o Departamento de Justiça deveria ter isso em mente. Se o governador Abbott não for mais agressivo nisso, se eles apenas vão meio que chutar isso e brincar, e depois apenas esperar que os democratas voltem. Não podemos esperar meses. Precisamos avançar e começar a planejar o próximo passo. As eleições primárias serão baseadas nesses mapas do período intermediário. Há muito em jogo, mas mais poderia ser feito para levar este mapa até a linha de chegada. O Texas faz parte de uma estratégia maior. Tive que fazer uma continuação rápida, mas amo as pessoas e o estado do Texas. Temos muitos texanos assistindo agora, mas por que os líderes políticos do Texas são tão fracos enquanto fingem ser tão fortes? Onde está essa atitude forte do Texas na liderança política do Texas? Bem, eu acho que muitos desses são resquícios da política da era Bush. E, você sabe, há um incentivo para o orador republicano do Texas ser um orador centrista ou de esquerda, porque ele pode efetivamente ser o orador com 5 ou 6 republicanos moderados apoiando-o e todos os democratas. Eles não seguiram esse caminho, mas essa é a base de poder de qualquer um que queira ser orador. Eles só precisam dizer que os democratas votem em mim, e eu vou conseguir 5 amigos republicanos liberais, silenciando os demais conservadores. E todos eles sabem disso, então todos eles cedem. E se eles querem que seus projetos de lei sejam aprovados, eles têm que permitir isso. Então, há apenas um processo quebrado que permite aos democratas dirigir a liderança da Câmara do Texas. Sobre Greg Abbott, acho que ele é um cara legal. Mas sabe, se você supõe que Greg Abbott vai fazer o mínimo possível enquanto faz parecer que está fazendo tudo possível, 99% das vezes você estará correto. Sua retórica é forte, mas a ação é fraca. Vimos isso com a Operação Lone Star. O fraco, sabe, uso da declaração de invasão, que nas 2 primeiras iterações foi inútil.
e então realmente não fez nada. Com a da administração Trump, vimos rapidamente a fronteira parar. Havia muito que Abbott poderia ter feito, não é? Não, mas ele poderia ter feito muito mais para reduzir significativamente esses números, mas não o fez. Não sei o motivo. Eu não sei se ele quer ser cuidadoso, se ele está sempre preocupado com as eleições e os moderados, e como eles votarão, o que você e eu sabemos que é sempre a maneira como o estabelecimento opera. Desafia a lógica, não consigo responder completamente a pergunta. Não sei o motivo, mas isso é resquício de uma versão antiga do republicanismo, que remete a democratas moderados na melhor das hipóteses e à política da era Bush em muitos aspectos. Então, Wade, falando de forma mais ampla agora, o presidente, eu só quero obter uma resposta super rápida. Temos algum tempo porque eu quero mergulhar nisso. O presidente anunciou recentemente que está ordenando um novo censo. Ele pode fazer isso constitucionalmente? Ele pode dizer, estou fazendo um novo censo? Bem, essa é uma distinção técnica. Ele pode absolutamente republicar o censo anterior, e o termo correto seria republicar. Eu não acho que ele esteja realmente pedindo um novo censo completo, mas é possível. Se ele estiver, você pode solicitar um novo censo completo. Existe também o censo de meio de década, que é diferente. Mas sim, ele poderia iniciar o processo de um novo censo completo. Mas eu acho que o que ele realmente está pedindo é apenas republicar o último censo com dados corrigidos, contabilizando todas essas várias subcontagens, supercontagens. E podemos entrar no resto disso, mas tipo de números fraudulentos que são... Blake, você pode pegar o exemplo de Minnesota. Minnesota conseguiu um voto eleitoral baseado em cerca de 18 pessoas extras, como aquele em particular é apenas como uma fraude nua. Mas então o presidente divulgou isso? Então você está dizendo que vamos apenas aprender que eles simplesmente inventam números? É isso que você está dizendo? Sim. Então parte disso é assim e podemos entrar nisso. Mas a privacidade diferencial efetivamente embaralha os dados da população. Através da contagem real, o censo de 2010 admitiu um erro massivo de cerca de 36 mil pessoas no total em todo o país. Apenas o Texas foi subestimado em 560 mil. Muitos estados foram significativamente subestimados, enquanto vários estados azuis foram superestimados em excesso. Isso foi por causa da Covid? Bem, eles dirão isso. Eu acho que é por uma série de outras razões que esses burocratas Obama no censo radicalmente reestruturaram o processo. Porque o Departamento de Comércio o administra, não é? O Bureau do Censo foi transferido para o comércio, mas os mesmos burocratas da administração Obama e anteriores ainda estão lá administrando isso. Então acredito que o governo Trump saiba disso. Caso contrário, espero que estejam vendo isso. O Departamento de Censo enfrenta um grande problema que pode levar a questões de privacidade diferencial. Temos muito tempo. Continue. Temos 15 minutos. O processo funciona da seguinte forma. Eles contam tudo, fazem as correções necessárias e verificam os dados para garantir que não haja duplicidade na contagem de pessoas que vivem em uma casa e em um centro de assistência à vida, ou estudantes de dormitórios universitários que também moram com seus pais. Eles têm os dados brutos, chamados de arquivo Tiger. A maneira como isso deveria funcionar é que eles enviam esses dados precisos para os estados. Isso não ocorre. Eles executam a privacidade diferencial. E isso tem um algoritmo ao qual ninguém tem acesso, exceto por algumas pessoas no Bureau de Censos que têm uma autorização especial. Isso confunde os dados populacionais. Dirão que é por privacidade. Na realidade, eles estão se movendo, mas não sabemos o quanto. Houve todos esses estudos de código aberto sobre esses algoritmos. Não é o algoritmo real. Eles chamam isso de código aberto, mas não é o algoritmo real. Até Harvard afirmou que isso provavelmente leva a dados populacionais sendo enviados aos estados, resultando em resultados inconstitucionais para a redistribuição de distritos e alocação de assentos. Com dados precisos desde o nível estadual até o quarteirão, é possível fazer distritos políticos precisos. É possível criar distritos congressionais que contam os cidadãos com precisão. A privacidade diferencial move a população em uma quantidade indeterminada, como uma variação de 2%. Pode haver uma variação de 40%, não temos certeza. Os estados, cidades e condados não sabem, pois não há um processo para realmente saberem. O censo diria se você acredita que nossos números estão incorretos. No passado, existia um processo para corrigi-los.
Mas agora, por causa da privacidade diferencial, eles não podem dizer se está errado, pois isso poderia revelar como o algoritmo funciona, o que eles evitam fazer. Então agora você tem isso, é muito importante. A administração Trump quer contar ilegais ou fazer a pergunta sobre cidadania para que possam determinar quantos imigrantes legais e quantos imigrantes ilegais estão nos Estados Unidos. Mesmo sem remover a privacidade diferencial, essa pergunta ainda pode gerar alguma utilidade. Porém, a privacidade diferencial pode mover esses alienígenas ilegais pelo Estado. Então, na hora de desenhar os mapas, não se obtém tanta utilidade disso. É um grande problema, é um problema massivo. Contar imigrantes ilegais para fins de distribuição de cadeiras no colégio eleitoral gera grandes impactos. Se você contar ilegais ou a população de ilegais para fins de distritos políticos, mesmo que você não queira porque simplesmente não sabe onde eles estão, isso dá uma quantidade desproporcional de poder de voto a alguns cidadãos sobre outros cidadãos. Porque as grandes cidades e os subúrbios das grandes cidades são onde vive a maior parte da população ilegal. Então, o que aconteceu como resultado do censo de 2020 é que o poder de voto para o Congresso foi desproporcionalmente transferido para essas cidades, tanto através da privacidade diferencial, quanto pela contagem de populações de alienígenas ilegais. Isso priva as comunidades rurais de seu poder eleitoral em distritos congressuais, da Câmara Estadual e do Senado Estadual. Isso significa que os distritos vermelhos e rurais estão muito subrepresentados nos atuais mapas congressuais. Eu acho que há um enorme problema constitucional com a maneira como o censo foi divulgado para os estados para fins de distribuição e depois para fins de redistritamento. E eu acho que a administração Trump, Stephen Miller, tem sido muito vocal sobre isso. Eles têm todo o direito legal e todo o poder constitucional para insistir que os dados anteriores sejam corrigidos, não para ganho partidário, mas porque simplesmente não representa realmente a votação Poder. dos vários estados. Então eu acho que esta é uma maneira perfeita de trazer os super gênios do Doge. O que você quer que eles façam? Se você fosse um funcionário especial do governo encarregado de uma força-tarefa para colocar 20 cientistas de foguetes para trabalhar em um projeto, como faria isso? Com a coordenação do Doge e Howard Lutnick, encarregado do comércio e que supervisiona o Bureau, sendo um homem muito inteligente, acredito que entre esses dois. Eu acho que você precisaria remover os atuais, 2 ou 3 burocratas de lá. Eu acho que esses são resquícios da administração Obama. Eles não deveriam estar lá. Eles não estão alinhados com a visão do presidente sobre isso. Precisamos trazer nossa própria equipe. Não apenas o Doge, mas temos algumas pessoas que fizeram muito trabalho de censo por muito tempo. Eles sabem onde os esqueletos estão enterrados e como isso funciona. Eles poderiam entrar lá, colaborar com a equipe do Doge para corrigir instantaneamente o problema de privacidade diferencial que oculta muitos desses dados e os transfere. Novamente, é especulativo, poderia ser pouco ou muito, e considerando os escândalos, corrupção e armação do governo, não descarto que seja uma quantia enorme. Poderia haver uma quantidade substancial de corrupção nos dados do último censo. Independentemente, sabemos que há corrupção nos dados, algo inerente ao processo. A questão é quanto, mas a equipe Doge poderia enviar seus programadores? É crucial consertar isso rapidamente. Minha maior preocupação é que o Departamento de Comércio precisa notificar o censo para reter todos os registros. Qualquer coisa relacionada a este trabalho, eu não quero ver esses burocratas começarem a encobrir seus rastros, apagar mensagens de texto, apagar coisas para tentar encobrir seus rastros sobre o que fizeram com essa corrupção de privacidade diferencial. Mas acho que eles seriam capazes de corrigir rapidamente o rumo nisso. E então a própria administração, acho eu, descobriu algumas dessas coisas para o final da última administração e tentou corrigir parte disso. Mas encontrou alguns obstáculos regulatórios, problemas com a lei de procedimentos administrativos. Eles têm espaço suficiente e sabem o que precisa ser feito na maior parte. E certamente espero que, se houver quaisquer lacunas, que eles leiam nosso artigo, mas acho que eles têm a base legal, constitucional e estatutária para corrigir tudo isso e então ajustar os números. E para obtermos o máximo de ganho disso, o Congresso poderia fazer algumas coisas.
São reformas menores que estão em nosso papel, que facilitariam algumas coisas para que a administração não precise passar pelo processo da auto de permissão de alteração e todo esse tipo de burocracia no futuro. Mas o próximo censo para 2030 precisa ser totalmente corrigido e considerar tudo isso. Uma republicação do censo de 2020, que é legal, apesar do que a esquerda dirá, é justificada devido à enorme quantidade de contagens erradas, excessivas, insuficientes, corrupção da privacidade diferencial e contagem de ilegais para criar distritos políticos. Nada disso deveria ser permitido. Contudo, foi exatamente o que esses burocratas do governo Obama fizeram no último censo. Qual estado é o pior? Desculpe, o que foi? Isso. Qual estado seria o pior infrator? Qual estado é o menos preciso? Em qual estado nós erramos mais drasticamente? Texas foi o que foi mais subestimado, e esta é outra distinção importante. Houve muitos erros que o censo admitiu. Quase todos eles foram, na verdade, todos eles basicamente foram em benefício dos democratas e em detrimento dos republicanos. Isso pode ser apenas uma coincidência, mas dada a totalidade das circunstâncias aqui, acho que devemos assumir que isso não foi apenas por acaso. Pode ser coincidência, mas devemos presumir que algo ruim aconteceu aqui. Se for o caso, as pessoas devem ser responsabilizadas. Wade Miller, do Centro para a Renovação da América. Trump, em seu Truth Social, disse, citando, o que aprendemos com os dados da eleição de 2024, 30 segundos. O que ele quis dizer com isso? Primeiro, ilegais relataram subcontagens e supercontagens massivas. Isso foi admitido publicamente pelo Census Bureau em 2021. E também, eu acho que um elemento disso é a privacidade diferencial, que a administração sabe que estão mascarando dados e que ninguém, nem mesmo outras agências federais, sabe disso. Eu poderia vir aqui e fazer um segmento inteiro sobre a capacidade de municípios de todo o país processando o governo federal por não serem pagos tanto quanto poderiam, porque o censo os subestimou para fins de subsídios federais e fundos federais. Wade Miller, muito obrigado, novamente do Centro para a Renovação da América. Obrigado. Obrigado por me receber. É hora de jogarmos duro. Isso significa refazer o censo, republicar o censo. Minnesota conseguiu um voto eleitoral extra por 26 pessoas, obviamente fraudulento.